sábado. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. É uma enorme alegria ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você também, que está nos acompanhando pelo Zoom. Você que não pôde estar aqui conosco. Deus abençoe o seu lar, onde você estiver. E quando puder, venha aqui congregar com a gente, para a gente poder se abraçar. Não sei como foi sua semana. Acredito que tenha sido corrida. Talvez você tenha passado por muitas dificuldades. E eu acredito que Deus tenha feito milagres também. E nós estamos aqui para dar graças, para engrandecer e honrar o nome de Deus. E eu queria ler um verso bem curto, que está aqui em Salmos 100, verso 4, que nos diz: Entrai pelas portas dele com ações de graças, rendei-lhe graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Estamos aqui com o intuito de louvar e engrandecer o nome de Deus, e que Deus possa aceitar o nosso louvor. Assim como você está, vamos falar com Ele. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por este sábado, obrigado por este dia santo, onde nós podemos parar tudo e simplesmente olharmos para Ti. Que o Senhor possa nesse dia, neste culto, o Senhor possa aceitar o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor possa estar presente, o Teu Santo Espírito estar entre nós, ungindo também os lábios do nosso pastor, do pregador. Que o Senhor possa continuar abençoando sua vida e sua família. Que o Senhor possa estar com todas as famílias aqui representadas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Saiba tudo da nossa igreja com o boletim informativo. Em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, informamos que esse ambiente é filmado. Caso se sinta desconfortável, procure não sentar nos 2 primeiros bancos. Chegou a hora. Esse é o título do sermão deste sábado com o pastor Dudu. Após o culto, continue com a gente na Escola Sabatina Presencial e também via Zoom. Você sabe que o número de divórcios aqui no Brasil está aumentando muito. Você deveria investir no seu casamento. Por isso, o Ministério da Família da Associação Paulistana tem um convite para te fazer. Nos dias 3 a 5 de outubro, nós teremos aqui no nosso campo o Encontro de Casais Prometo Te Amar. Faça sua inscrição no nosso portal eventos.paulistana.org.br. Lá, além da inscrição, você vai ter mais informações sobre o nosso Encontro de Casais Prometo Te Amar. Eu sou o pastor Jairo e te espero no nosso encontro. As aulas da classe bíblica do Clube de Aventureiros Alpha Kids já começaram, mas as inscrições ainda estão abertas para membros ou não do clube. Fale com a Thaís ou com a Rosana. Participem e se aproximem da Palavra de Deus. O Aventuria está chegando e queremos ver todas as nossas crianças participando com o Alpha Kids. Ainda temos 17 crianças que não foram inscritas e precisam da nossa ajuda. Se você deseja fazer a diferença na vida de uma delas, procure a Thaís ou a Rosana e saiba como distribuir. Juntos podemos proporcionar essa experiência especial. ASA em Missão pela Vida. A ASA está em uma missão extraordinária. Estaremos ajudando uma casa de recuperação feminina de dependentes químicos. Além de cuidados, queremos levar dignidade e esperança. Procure a Juliana ou a Flávia e saiba como ajudar. O Ministério da Família convida você para a palestra Como Treinar Seus Filhos Emocionalmente Saudáveis, com a irmã Lígia Nascimento, dia 24/5, às 17h45, na IAS de Alphaville. A Educação Adventista lançou um projeto exclusivo para mulheres a partir de 60 anos que residam em Barueri e queiram praticar atividades físicas como pilates, ginásticas e participar da oficina de musicalização, tudo de forma 100% gratuita. As atividades serão realizadas no Colégio Adventista de Alphaville, às terças e quintas-feiras.
Filhos do Quarto. Como proteger e estreitar os laços com nossos filhos em tempos de isolamento é o tema do bate-papo com o psicólogo Jamil Messias, exclusivamente para os homens da nossa igreja e convidados. Você pode doar ofertas das nossas flores da igreja. Fale com a Maria Trojano. Dízimos e ofertas podem ser realizados pessoalmente via Pix, transferência bancária ou pelo 7Me. Baixe o app agora mesmo. Mantenha seu cadastro atualizado, tudo na palma da sua mão. Após o culto, temos Classe Crescendo em Cristo, um curso para novos membros da Igreja Adventista. Aos domingos temos culto presencial às 19 horas e nas quartas temos culto de oração às 19h30. Participem conosco. Nos siga nas redes sociais, compartilhe nosso conteúdo com amigos e familiares. Tenha um excelente sábado e até a próxima semana. Convidamos a todos a ficarem em pé para juntos entoarmos essa canção. Feliz sábado, igreja. Davi disse, é tão bom, é maravilhoso estarmos unidos como irmãos. Aí, vozes da minha cabeça diz assim, que quando ele foi inspirado, Deus disse, coloca alguma coisa que eles se sintam muito queridos por estarem em um lugar que eu preparei, no horário que eu preparei. Então nós estamos aqui porque o Senhor planejou tudo e nos trouxe. Assim que eu chego na igreja, esse primeiro momento é muito emocionante para mim. Aí esse hino ele também vem conduzindo, porque eu tenho nessa semana lidado com um dos casos mais complexos desde que eu atendo na área da saúde mental. E o governo, o Estado, nos atribuiu a obrigação de darmos a uma pessoa que se encontra em situação de rua algumas deliberações com relação à vida dela.
E uma das coisas que eu preciso fazer é tentar me vincular a essa pessoa. E foi bastante difícil, complexo essa conversa. Porque se você começa a trabalhar, por exemplo, coisas básicas da vida, atividades de vida diária, ela não consegue falar muito, porque ela não tem um tanque para lavar roupa. E que roupa? Ela não tem roupas. E quando você vai trabalhar sobre alimentação, de que alimentação você está falando? E se ela sabe preparar alguma coisa? Não. Eu não tenho coisas para preparar. Aí vem comigo aqui para João 14. Não se preocupem, não se turbe o coração. Creiam em Deus, creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, é verdade. Porque se não fosse assim, eu não estaria dizendo, não estaria escrito aqui. Quando eu for preparar tudo, eu voltarei e vou buscar vocês. Eu quero muito estar lá. Você quer? Claro. Mas aí eu estou pensando numa pessoa, naquela pessoa que eu comecei a contar a história. Ela vai ter um quarto, ela vai ter uma casa. Aí esse verso, esse pedacinho acaba assim, ó. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele mandou a localização lá no nosso WhatsApp. Nós sabemos para onde ele foi, né? E não é para lá que nós queremos ir? Então, para encurtar essa distância, eu vou convidar você, porque a forma de encurtar é ligar os nossos joelhos ao chão. Vamos fazer isso para pedirmos para que seja mais breve possível o retorno de Jesus. Obrigada, Senhor, por ter aberto as portas da tua casa para nós entrarmos. Não merecemos, não deveríamos. Mas estamos aqui porque o Senhor é bom, é maravilhoso. E obrigada por isso. Obrigada por estar preparando a nossa morada aí do seu lado. Enquanto esse dia não chega, nos ajude a não ficarmos com o nosso coração tão perturbado. Nos ajude a pensarmos em estratégias, onde conseguiremos colocar tudo o que o Senhor nos deixou para outras pessoas que têm maiores dificuldades de acessá-lo. Por favor, use-nos como teus instrumentos. Só que nesse momento, por conta do nosso coração dilacerado, nós estamos pedindo o teu abraço. Então nos ajude, inspire a cada palavra dita ou cantada nessa manhã. E queremos então pedir o que mais ansiamos, que é o teu breve retorno para estarmos contigo nas mansões celestiais eternamente. Guarda o teu povo, Senhor. Fica conosco, nós imploramos. Não por mérito, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Feliz sábado. A nossa história de hoje é uma história muito bonita. E o título da nossa história é, olha lá na tela, Um pedido atendido. Essa história é tão linda. Conta a história de uma mulher que ela vivia muito triste. Algo incomodava muito, muito o seu coração. E o seu esposo era muito carinhoso,
era muito cuidadoso, mas mesmo assim aquela tristeza tomava conta do seu coração. E um certo dia, vai começar, eu acho. Vai dar? Ó, me acompanha ali, ó. Essa história está na Bíblia, lá em 1 Samuel 1:8. Olha o que diz. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? E mesmo ele sendo muito amoroso, ela vivia triste. Mas um certo dia, algo inesperado aconteceu. Ela ficou grávida. E isso é porque quando nós tiramos um tempo para falar com nosso Deus, coisas improváveis acontecem. E olha a história de Ana e Eucana. Ela vivia triste, chorava. Seu esposo tentava acalmá-la, mas mesmo assim, aquela tristeza tomava conta do seu coração. Ana era uma mulher muito cristã. Ela confiava em Deus, era bondosa, ia à igreja, mas aquela tristeza, tomava conta do seu coração. Mesmo ele sendo bondoso e mesmo ele compreendendo o motivo dela não ter filhos, ela era estéril. Mas mesmo assim, olha os dias de Ana como era. Eram tristes, porque ela queria muito ter um filho. Mas um dia, ela teve uma atitude muito inteligente. Ela foi até a igreja, até o templo, e lá ela fez uma oração. Abriu o coração para Deus, contou o que estava acontecendo, contou que queria um filho, e ela estava tão triste que ela chorava, e os sons das suas palavras não saíam. Mas ela continuava falando para Deus o que estava sentindo. E nessa oração, ela fez também um voto. Falou a Deus que se Deus atendesse a sua oração, ouvisse o pedido do seu coração e desse a ela um menino que ela queria, ela ia, após ele terminar a amamentação, ia entregá-lo a Deus, para servi-lo por toda a sua vida. E quando ela estava naquele momento da oração, que as palavras não saíam, somente as lágrimas caíam, ele estava bem próximo, olha ali. E ele ficou pensando, o que está acontecendo com essa mulher? Acho que ela está bêbada, irei falar com ela. Se aproximou e Ana começou a explicar que não estava embriagada, mas que estava muito triste, que existia uma tristeza que tomava conta do seu coração, que ela estava contando para Deus o que tanto queria. Então ele compreendeu e falou, minha filha, vá em paz, porque Deus vai atender o pedido do seu coração. E aí que começa a parte mais linda da história. Adivinha o que aconteceu? Isso mesmo. Aquela mulher se transformou na mulher mais feliz da cidade, ela e seu esposo. E quando ela ficou grávida, ele era o casal mais feliz que havia. Todo mundo percebia sua felicidade. E quando isso aconteceu, que ela ficou grávida e Samuel nasceu, eles agradeceram muito a Deus. Não esqueceram da oração e nem esqueceram do voto que haviam feito. E o menino foi crescendo. E quando terminou o processo da amamentação, que ele ficou um pouquinho maior, Ana foi até o templo para cumprir o seu voto com Deus e entregar Samuel para servir ao Senhor por toda a sua vida. Então, crianças, olhem aqui para mim agora. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas vontades. Por mais que sejam coisas pequenas, Deus cuida de cada um de vocês. Quando você estiver triste, quando você quiser muito algo, converse com Deus, que se for algo bom para você, Ele vai conceder. Vamos orar? Posição. Oração. Querido Jesus, podem repetir. Querido Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Cuide dos nossos sentimentos e esteja com a nossa família. Em nome de Jesus, amém.
momento nós teremos a oportunidade de devolver aquilo que pertence a Deus. Mas antes dos diáconos passar as salvas, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo. E nesse vídeo, o resumo dele é que fidelidade vai além dos dízimos e ofertas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que a gente possa ser fiel a Deus no todo. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. História de hoje, tudo o que preciso. Bom, eu sou adventista de berço, né? Fui criada na igreja, me casei com o pastor, mas apesar disso eu nunca tinha tido a experiência de ter um pacto sistemático. E quando eu me casei, eu ainda estava estudando, então foi assim, foram anos bem difíceis, né? Assim, financeiramente falando, né? Os anos foram se passando, as minhas filhas nasceram e por propósito eu decidi parar de trabalhar para ficar com elas, né? Nessa época eu já atendia como psicóloga, era psicóloga clínica. Ainda não tinha me realizado na minha profissão, porém como eu queria ser mãe, eu resolvi mergulhar de cabeça nisso. Até que quando, assim, uns 3 anos depois, com a pandemia, aconteceu que deu um boom nos atendimentos online, né? Na terapia online, muita gente procurando. Falei pro meu marido, amor, é o momento, eu vou voltar a atender. Ele super apoiou. Engraçado que no início eu achava até que ia demorar, porque eu escolhi um público muito específico, eu atendo só mulheres. Então eu achava assim, não, vai demorar, né, até esse público chegar em mim, só esse público. E lotou a agenda. E aí começou assim, inverteu. Antes o meu marido era o principal, assim, provedor, né, da casa. E de repente eu ganhava bem mais do que ele. E aí eu comecei a trabalhar muito. Assim, pronto, vamos fazer a nossa vida, né? Vamos ganhar a vida. Coloca alguém para ajudar a gente com as meninas e vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, né? Pra gente se organizar. Só que foi nesse momento que a gente se despertou para essa importância, para essa necessidade de voltar os olhos para a família, para as meninas. Alguns anos atrás eu havia parado tudo para ficar com elas. E de repente eu estava fazendo tudo menos cuidar delas. Quando ela veio com essa decisão de reduzir os pacientes, isso foi algo muito natural e trouxe mais paz pra gente, na verdade, né? E a gente viveu até ali de uma forma e depois daquele momento muito mais paz e tranquilidade. Eu acho que o maior insight foi espiritual mesmo, sabe? A necessidade não foi tanto assim, eu tô cansada de trabalhar, vou reduzir, não. Comecei a pensar assim, qual foi o propósito? Enfim, por que Deus criou as mães? Né? Por que Deus criou a mulher? Eu acredito que Deus criou a mulher para trabalhar fora, mas eu acredito que Ele também criou a mulher para ser mãe. E se ela quer ser mãe, que ela seja mãe direito. Então aquilo para mim era muito assim, forte assim, né? E aí chegou no final do ano, quando eu tomei essa decisão, eu reduzi assim, drasticamente, mais da metade dos pacientes. Eu passei a atender assim, tipo 12 pacientes. Né? Então imagina, de 30 para 12, né? Então assim, financeiramente ia ser uma diferença considerável. Nessa mesma época, eu tinha pensado assim, né? Senhor, se o Senhor me abençoar durante esse ano, se minha agenda lotar tal, eu vou aumentar o pacto, aquele espírito de barganha, né? E aí quando a ficha caiu, eu parei assim, como é que eu vou aumentar o pacto se eu tô diminuindo o número de entrada? Só que ao mesmo tempo veio aquele verso na minha mente, né? Provai e veja que o Senhor é bom, né? Enfim, e eu parei assim, não. Então faz sentido eu aumentar o pacto, mesmo com menos pacientes. Eu comecei a todo mês perder um paciente. E aí eu ficava ansiosa, só que na semana seguinte eu recebi um paciente novo. E quando chegou assim mais ou menos no 3º mês, eu comecei a falar assim, isso não é coincidência. Não pode ser coincidência. E aí o meu marido me falou assim, amor, deve ser coisa de Deus mesmo, né? Ou seja, ele tá querendo dizer pra você não ficar ansiosa. E desde então, já tem 1 ano mais ou menos, né? Enfim, né? Desse propósito. Hoje eu já aumentei o pacto novamente. E desde então tem sido assim muito tranquilo. Eu tenho visto o meu trabalho prosperar. Isso tem me dado a possibilidade, inclusive, de ajudar mais mulheres. Hoje eu, por exemplo, consigo abrir horários para terapia social, né? Com um valor mais em conta. Eu consigo também ajudar. Recentemente eu pude atender voluntariamente uma missionária. E fico assim pensando, né, que ela estava em outro continente e eu pude ajudá-la daqui. Aí eu até brincava com ela, essa é a minha forma de fazer missão, né? Eu não posso estar aí, mas eu estou contribuindo também para a missão, para a pregação do evangelho através do meu trabalho. Dá para conciliar a carreira com maternidade, com a vida de fidelidade a Deus. Quando eu percebi isso, ficou mais claro para mim, né? Porque às vezes a gente acha que
a fidelidade a Deus só diz respeito a dízimos, ofertas e pactos, mas não, diz respeito também à criação das minhas filhas, né? Diz respeito ao meu trabalho, a tudo que eu fizer. Eu acho que tudo que eu fizer, eu tenho que estar demonstrando ali fidelidade a Deus, porque, enfim, né? Afinal de contas, tudo é dele. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Tudo que tenho, tudo que sou, prostro diante aos teus pés, Senhor. O meu pesar, o meu clamor, angústia e a dor, eu ergo a ti. Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus e Pai, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que, através das Suas misericórdias, o Senhor tem nos alcançado. Que esses dízimos e ofertas, Senhor, possam alcançar o seu objetivo, que é alcançar pessoas para o Teu reino. Que o Senhor também nos ajude, Senhor, a cuidar do nosso tempo, porque também faz parte da nossa fidelidade a Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Maranata. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio aqui hoje. Como sempre eu vejo aqui na nossa igreja muitos rostos que eu não conhecia, que eu não tinha visto ainda. Sintam-se bem em nosso meio, você que está visitando a gente pela primeira, pela segunda, pela terceira você já é da casa, tá bom? Então não precisa mais a gente falar isso para você. Mas eu creio que você, assim como eu, passou essa semana por vários momentos. Momentos de dificuldade, doença na família, tempestades na sua vida. Mas para quem chegou agora, a Cris leu aqui no começo,
um verso que eu gosto muito. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não se preocupe. E a música que nós vamos cantar agora, ela se chama Descansarei. Ah, meu querido, nos braços de Cristo, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Só descanse. Entregue o seu problema na vida dele. E eu tenho certeza que ele dará um jeito na sua vida. Quero convidar você a ficar de pé e entoarmos juntos essa canção. Louvado seja o nome do Senhor. A música que nós vamos cantar agora é uma música que eu gosto muito de ouvir vocês, porque vocês cantam muito forte ela, que faz meus cabelos ficarem oriçados. O que, gente? Porque ela fala da sua maior esperança, a esperança que a Cris falou aqui, de um dia você morar num lugar de paz, de perfeita paz. Um lugar onde você já deve ter imaginado algumas vezes como é que vai ser a sua casa. Quantos cômodos vai ter? Quem vai visitar? Eu quero que todo mundo vá na minha casa. Só aqueles que não gostam de jaca serão muito bem-vindos. Aqueles que gostam vão ter um pouco de problema. Mas eu tenho certeza que você já imaginou como é que vai ser sua casa lá. Então, pensa nesse sentimento de esperança que você tem agora e canta essa música. Você vai andar em ruas de ouro e tantas outras coisas maravilhosas que vai ter lá. Mas principalmente aquele momento ímpar de você ter um encontro com Jesus e um diálogo face a face.
Quanto tempo será que vai demorar? Ó meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro face a face. O verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vem me buscar, eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Ó meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face. O verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro face a face. O verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Como é bom ouvir louvores, como é bom louvar a Deus. Eu me rendo, é o título do próximo louvor. O ato de render-se é entregar-se, submeter-se, ceder a algo ou a alguém. E nesse momento, nessa manhã, nós gostaríamos apenas de fazer a você um convite. A quem você quer se render-se nessa manhã? Que você possa render-se aos pés de Cristo. Vamos louvar. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
caminhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, pela alegria que estamos tendo em cultuar o Teu nome. Obrigado porque todas as vezes que nós Te adoramos, o nosso coração se enche da Tua presença, o Teu Espírito começa a agir em nossa vida, e isso nos leva à seguinte conclusão,
que é tão bom estar contigo, que queremos logo a eternidade. Aceita, Senhor, a nossa vida em oferta. Estamos nos colocando no teu altar para te dizer que somos teus. Perdoa os nossos pecados, fala o nosso coraçãozinho através da tua palavra, que tem poder e não volta vazia. E nós acreditamos na eficácia dela, como instrumento que o Senhor utiliza para falar ao nosso respeito acerca da tua vontade. Que nossos passos apenas reflitam a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, o teu povo diz. Podem se assentar. Amigos, irmãos, bom sábado a todos. Eu acho que dispensa qualquer apresentação. Estamos hoje recebendo aqui na nossa igreja, na comunidade de Alphaville, o pastor Dudu Batista. E eu queria não apresentar, mas cumprimentá-lo e agradecer, pastor. Pastor que há 10 dias atrás fez um vídeo nas suas redes sociais contando sobre um problema que ele estava passando. A família pastoral ali estava passando. E rapidamente a igreja se mobilizou, a igreja, eu digo a mantenedora, né? Se mobilizou e trouxe a família para São Paulo para que nós pudéssemos de alguma forma ajustar e ajudar ali no problema que a família estava passando. Nesse meio campo ele acabou encontrando comigo de novo, né, pastor? E eu já havia convidado ele algumas vezes para estar aqui conosco. Não tínhamos ainda conseguido fechar a agenda, mas nesse intervalo eu falei, pastor, guerreiro não para. Então vamos ajustar essa data. E o pastor prontamente falou, eis-me aqui. Pode me enviar, porque eu vou, doutor. E aí o pastor está conosco. Então, pastor, que Deus te use. Que Deus te abençoe. A igreja aqui também orou por você, pela sua família. E nós estamos felizes. Ele, sem saber como seria o dia de hoje, ele falou, eu vou estar lá. Então, pastor, nosso agradecimento. Que o Senhor te use. Obrigado, querido. Maranata, povo de Deus. Verdade é que ele disse que só daria alta para minha filha se eu viesse. Brincadeira. Mas ele disse que além de fazer a mensagem, ainda tinha que passar a lição dos adultos. Aí eu, tá bom. Aí quando chegou aqui, ele falou que tem que ser a dos adultos junto com os adolescentes. Aí eu, tá bom. Se quiser que depois do culto eu lave o banheiro, tá bom também. Tá tudo tranquilo. A paz do Senhor para vocês. Uma vez eu falei a paz do Senhor numa igreja, tinha uma irmã que não gostou não. Ué, nós somos pentecostal agora, é? E interessante que eu trabalhava no Rio de Janeiro alguns anos atrás e eu recebi uma ligação. E ao atender o telefonema lá no escritório da Associação Rio de Janeiro, onde eu trabalhava como líder de jovens, do outro lado da linha, quando eu atendi, o indivíduo disse assim, a paz do Senhor. Aí eu falei assim, não é adventista não. Adventista não fala a paz do Senhor, muito mal, Maranata no tranco. Aí eu devolvi com a mesma intensidade. Ele mandou a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí eu ainda emendei atrás um varão. Deve ser pentecostal, vou jogar um varão em cima dele, né? A paz do Senhor, varão. Aí ele é o pastor Dudu que está falando, eu sou eu mesmo. Ô pastor Dudu, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou te ligando aqui porque a minha igreja te acompanha nas redes sociais e nós queremos que o senhor venha pregar na minha igreja. Aí eu, a paz do Senhor, minha igreja... Qual igreja que você é, irmão? Não, eu sou pastor-presidente das Assembleias de Deus no estado do Pará. E eu tenho uma congregação com 18 mil membros, eles estudam a lição da escola sabatina contigo. E eles disseram que gostariam de que você viesse pregar aqui. Eu falei, pastor, tu sabe que eu sou adventista? Ele falou, eu sei, mas tu prega igual pentecostal. E eu atendi a igreja dele numa segunda-feira à noite, num culto de família. Haviam 2.000 pessoas.
naquela segunda-feira à noite, foi um culto assim muito bacana e eles são muito animados. E à medida que eu falava um negócio, aleluia, glória a Deus, fala a Deus, confirma. Irmão, eu fui me empolgando. Eles gritavam de lá, eu gritava daqui, eu gritava mais alto, eles mais alto ainda. O pastor tinha me dado 40 minutos para pregar, o culto terminou com 1h30, mano. Muito legal. Eu gosto do cumprimento à paz do Senhor. Eu gosto, não tenho absolutamente nada contra, mesmo porque é bíblico. Todo lugar que Jesus chegava, ele dizia, a paz esteja convosco. Então, que nesta tarde, a paz que excede todo entendimento esteja no coração de cada um de nós. Então, por isso, lhes desejo a paz do Senhor. Amém. Maranata. Só para não apostatar, né? Eu quero convidar você para estudar comigo o livro de Daniel, no capítulo 5. Abre a Bíblia, por gentileza. Se há alguém próximo a você, sem a Bíblia nas mãos, chega pertinho dele, chega pertinho dela. Se você está com tablet, celular, não importa. O que importa é que você esteja conectado. Daniel, capítulo 5. Eu imagino que você já conheça bem a história, mas eu vou dar alguns relances apenas, porque se você não a conhece, vai ficar como dever de casa, como homeschool, tá bom? Capítulo 5 do livro de Daniel. E antes de ler, deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto muito do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é construído em cima de uma palavra que está subentendida. A palavra que permeia todo o livro de Daniel, ela se chama restauração. Diga, qual é a palavra? Restauração. Se você observar o capítulo 2, tem uma grande estátua sonhada por Nabucodonosor, interpretada pelo próprio Deus através de Daniel. Cada parte da estátua simboliza um reino. A cabeça de ouro, peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés metade ferro, metade barro, e cada parte um reino, respectivamente Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e Roma dividido. Deus mostrou no final do capítulo 2 uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, que abateu a base da estátua, encheu toda a terra, e esta pedra nada mais é do que o reino de Deus estabelecido através da volta de Jesus. E quando você olha o capítulo 2, é o restabelecimento, é a restauração do reino de Deus. O que é o capítulo 2? Restauração do reino de Deus. Você vai para o capítulo 7, os mesmos reinos apresentados no capítulo 2, eles são repetidos agora no capítulo 7, só que ao invés de partes de estátua, eles são representados por animais. Um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas e um animal terrível e espantoso, e respectivamente eles caracterizam os mesmos reinos citados em Daniel 2. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Só que aparece um negócio diferente no capítulo 7. Enquanto os reinos se desenvolvem aqui na terra, o céu se abre e é apresentado um juízo diante de um ancião de dias, aonde o Filho do Homem comparece. Dessa vez é uma repetição ampliada, que é uma das características do livro de Daniel. É sempre uma repetição ampliada. Ele está repetindo o conteúdo do capítulo 2, só que ele está dando um novo insight. Não só o que acontece na terra, mas agora ele mostra o que acontece no céu, um juízo. E para que Deus vai fazer juízo? Você vai responder imediatamente, para separar o joio do trigo, o salvo do perdido. Também. Mas sabe por que Deus vai fazer um juízo, entre outras coisas? Deus realizará um juízo para limpar o nome dele diante de todo o universo, porque há 6.000 anos o diabo está sujando o nome de Deus. Há 6.000 anos está fazendo acusações infundadas, verdadeiras calúnias, deteriorando o nome de Deus diante de todo o universo. O juízo, entre outras coisas, também serve para limpar o nome de Deus e mostrar o quanto Deus foi justo e misericordioso ao longo de toda a nossa existência. O juízo acontece para salvar você, mas o juízo também acontece para restaurar o nome de Deus. Capítulo 7 de Daniel. Capítulo 2... restauração do reino. Capítulo 7, restauração do nome de Deus. Aí você entra no capítulo 8, restauração do santuário de Deus. E do capítulo 10 ao capítulo 12 é a restauração do povo de Deus. A minha restauração, a sua também, em nome de Jesus.
É o livro da restauração. E eu vou te dizer uma coisa, se você está precisando ter seu casamento restaurado, esse é o lugar. Se você está precisando ter sua vida financeira restaurada, sua vida emocional, seu equilíbrio emocional, a restauração na presença do Senhor. Que bom que você escolheu estar aqui nesta manhã. Você não passa por essa porta sem receber a unção do Espírito para ser restaurado. Amém. Restauração. Capítulo 5, eu sei que o 6 é o mais famoso, o 2 é o mais discutido na igreja adventista junto com o 7, mas o 5 me chama a atenção demais. Porque o 5 ele começa assim: muitos anos depois, verso 1, o rei Belsazar deu um grande banquete, festança. Quantos convidados? 1000 de seus nobres, e bebeu vinho com eles. Verso 2, enquanto o Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e de prata que o seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Queria beber nessas taças com os seus nobres, suas esposas e concubinas. Até aqui tá bom. O Belsazar deu um grande festão. O capítulo 5 do livro de Daniel, na verdade, relata o último dia de existência do Império da Babilônia nessa terra. Segundo a maior parte dos estudiosos, eu posso até te dar uma data. 12 de outubro de 539 a.C. Cola que vai cair no Enem, irmão. 12 de outubro de 539 a.C., último dia de existência do Império da Babilônia. 12 de outubro de 539 a.C. Duvido, eu repetir a data. Ei, povo inteligente. 12 de outubro de 539 a.C., último dia de existência do Império da Babilônia. Exatamente o relato aqui existente, registrado no capítulo 5 do livro de Daniel. Historicamente, as forças da Medo e da Pérsia se uniram sob o comando de Ciro, desviaram o rio Jordão, que passa, o rio Jordão não, perdão, o rio Eufrates, que passava ali por baixo dos muros da cidade, e entraram por baixo dos muros da cidade, se misturaram aos foliões desta festa aqui do capítulo 5, e o resultado é que o reino veio abaixo. Agora eu vou te falar uma coisa. Isso aqui não aconteceu de modo arbitrário. Assim como não foi arbitrária também a destruição de Sodoma e Gomorra. Assim como não seria arbitrária a destruição de Nínive, caso ela acontecesse se o povo não se arrependesse diante da pregação de Jonas. Deus, ele nunca fez nada arbitrário. Ele sempre avisa antes de executar aquilo que ele planejou fazer. E se você quer um exemplo, basta você observar essa definição de modo muito claro em Amós, capítulo 3, verso 7. O que diz lá? Eu posso até falar e você repete igual gente viva, tá? Porque o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos os profetas. O que está entendido aqui? Deus não faz nada sem avisar. Antes de fazer qualquer coisa, ele avisa. E minha mãe sempre disse um negócio para mim: quem avisa, amigo é. Aliás, eu cresci escutando essa frase. Quer dizer, o pouco que cresci. Moleque, eu estou te avisando. E quem avisa... Sabe que chegou um momento da minha vida que eu pensei até que minha mãe era profetisa? Porque tudo que ela avisava se cumpria. Mas, na verdade, ela era profetisa de uma profecia só. A única profecia que ela fazia era essa aqui: eu vou te arrebentar, moleque. Mas todas se cumpriam, irmão. Uma exatidão fantástica. Só para você ter uma ideia de como era a situação, era mais ou menos assim. Família muito pobre, não tinha muita coisa para brincar, tinha que ficar inventando com o que brincar. E a brincadeira que eu mais gostava era transformar a cama da minha mãe em trampolim. Eu adorava. E te explico por quê.
O teto da minha casa era muito baixinho, uma casa bem pequena, e o colchão era um colchão de molas e capim. Alguém já teve esse colchão lá no passado, molas e capim? Pobre, 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 pobre. Temos alguns pobres entre nós. Ei, só pobre tinha esse negócio. Mas, gente, pensa num colchão de uma propulsão assim, um trampolim maravilhoso. E eu só fazia isso quando minha mãe saía de casa. Toda vez que ela saía de casa, minha brincadeira predileta era correr para o quarto dela, pular no colchão, bater no teto, pular no colchão, bater no teto, pular no colchão, bater no teto. E ficava assim. E como o portão fazia um ruído muito grande, quando ela abria o portão, eu sabia, parava de pular e tal, ficava sentadinho, comportadinho igual um anjinho. E teve um dia que ela virou para mim e falou assim, filhão, a mãe vai ter que sair agora, mas infelizmente eu vou demorar um pouco. Eu, mãe, esquenta a cabeça não. Demora o quanto a senhora quiser, ó, vai com Deus. E ela foi. Quando ela passou no portão, eu corri para dentro do quarto dela e comecei. Pula no chão, bate no teto, pula no chão, bate no teto, pula no chão. E felicidade. Só teve um problema, minha mãe esqueceu um objeto e teve que voltar em casa. Quando ela voltou, eu não percebi. E de longe ela gritou, ao me ver pulando na cama dela. Mandou a profecia. Moleque, sua peste, vai quebrar minha cama, infeliz. Nunca tinha acontecido nada. Quando ela terminou de falar, eu bati no teto e voltei. Quando eu voltei, a cama, plá! Ei, não brinca com boca de mãe, não? Se a mãe falou que vai dar ruim, normalmente dá ruim. Deus, ele parece que sensibilizou as mães de algo especial, que elas sabem quando as coisas não vão bem. Enfim, minha mãe veio andando na minha direção, eu pensei, chegou a hora da minha morte. Ela levantou o colchão e pegou a madeira quebrada. Eu falei, agora eu morro mesmo. Aí ela fez a profecia. A próxima vez que você me desobedecer, vai ser com isso aqui que você vai apanhar. O próprio resultado da sua transgressão. Vai apanhar com essa madeira aqui. Você entendeu? Entendi. Tu acredita que a surra foi no mesmo dia? E vou te dizer por quê. Porque minha mãe, na sequência, me mandou fazer um negócio que eu mais odeio no planeta Terra, que é lavar louça. Eu acho que lavar louça foi o surgimento natural da entrada do pecado do mundo. Eu espero em Deus que no novo céu e na nova terra não tenha que lavar louça, porque senão o céu não vai ser perfeito. A propósito, tem alguém aqui que não gosta de lavar louça? Levanta a mão aí para mim. Vamos montar um sindicato, irmão? Vamos nos aglomerar, uma bandeira, uma camisa e tal, não sei o quê, pedindo... Aí eu até pensava assim, no dia que eu casar, nunca mais eu lavo louça. Casei. Agora é louça. Ontem à tarde lavei roupa a tarde toda. Tem que lavar a varanda. Orem por mim, irmão, estou na prova. Vai lavar louça. 10 anos de idade, maduro, já sabia o que eu queria da minha vida, totalmente já independente. Virei para minha mãe e falou assim, não vou. Ela, como é que é? Eu falei, não, vou lavar louça. Ela falou, vai sim. Eu falei, vou não. Ela falou, tu tá maluco? Eu falei, não, só não vou lavar louça, eu não gosto. Ela, mas tu vai lavar louça de qualquer jeito. Aí foi pegar madeira, agarrou a madeira. Vai lavar louça agora. Eu falei, não vou. Ela falou, então eu vou te quebrar. Eu falei, não vai. Ela falou, por que eu não vou te bater? Eu falei, porque eu corro mais do que a senhora. Aí ela falou, bora ver. Eu já saí correndo. Eu saí correndo. Aí você imagina minha mãe, Dona Maria, paraibinha, brachinha, brava pra caramba, correndo atrás de mim em alta velocidade. Mas eu realmente corria mais do que ela. Moleque jogando bola na rua, saí correndo, vinha minha mãe com pedaço de pau atrás de mim, fui em disparado. E fui em disparado para a casa da minha vizinha, Dona Natalícia. Deixa eu explicar a Dona Natalícia quem que era para mim. Ela era meu socorro bem presente na tribulação. Toda vez que o bicho pegava lá em casa,
Eu corria para a casa da dona Thaís, ela sempre me defendeu, ela nunca deixou a minha mãe me bater. Maria, calma, criança é assim mesmo, calma, não é assim que se resolve. Eu, é verdade, é verdade, é verdade. E agarrado atrás da dona Natalícia, e cheguei na casa da dona Natalícia, minha mãe estava se aproximando com um pedaço de madeira na mão, bati no portão, dona Natalícia, socorro, eu vou morrer. A dona Natalícia não estava em casa. Aí eu pensei, vou morrer mesmo. Eu comecei a dar voltas ao redor da casa dela. Uma volta, minha mãe atrás de mim, 2 voltas, minha mãe atrás de mim. Eu imprimi mais velocidade, 3ª volta, eu olhei para trás. Minha mãe já estava bem distante. 4ª volta, eu olhei para trás, ela havia desaparecido, eu comecei a dar gargalhada. Eu corro mais do que ela. Quando eu olho para frente, ela está parada na minha frente. Ela parou, esperou eu dar a próxima volta, mas ela já parou numa posição estratégica, e eu descobri o talento da minha mãe para jogar golfe. Tacada nas pernas, eu caí, ela apertou a madeira no meu peito com força e falou assim, vai lavar a louça, senão eu vou te quebrar. E mandou, quem avisa, comigo é. Estou até hoje lavando louça. E nem precisava ter levado aquela paulada nas pernas, se tão somente tivesse escutado o que a dona Maria falou. Eu não precisava passar por aquilo que estava passando, se simplesmente tivesse acatado o aviso que ela me deu. E sabe de uma coisa? Deus não destruiu a Babilônia arbitrariamente. Avisou antes. Se você olhar o capítulo 21 do livro de Isaías, 150 anos antes do dia 12 de outubro de 539 a.C., 150 anos antes, Isaías está dizendo, Babilônia, eu vou arregaçar vocês. É a versão do Revista Atualizada. Capítulo 21 do livro de Isaías. 150 anos antes. Quando faltavam 51 anos, Jeremias aparece na cena. E lá no capítulo 51, Jeremias, 50 anos antes, mais ou menos, é Deus de novo, o capítulo inteiro. Babilônia, eu vou destruir vocês por causa disso, disso e disso. Eu estou avisando isso, isso e isso. E eles não estavam nem aí. Nos dias, Deus avisou por intermédio de Daniel. Daniel falou para Nabucodonosor. Daniel falou para o Belsazar. Daniel foi o arauto de Deus dentro da corte, avisando o tempo todo. E ele disse, o teu reino vai passar. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino. Eu estou te avisando. Entrou por aqui. Saiu por aqui. O Belsazar foi um pouco mais abusado, porque além de não ligar para o aviso, ele ainda afrontou. Ele apanhou os utensílios da casa de Deus que foram roubados do cerco de Jerusalém, o provável cerco de 605 a.C., e ele utilizou aqui para promover essa festa. Ei, o que você está fazendo com os avisos que Deus está te dando? Olha quanto tempo Deus está avisando para você cuidar do teu corpo melhor. Olha quanto tempo Deus está te avisando para você fazer a manutenção da sua família de modo mais intenso. Olha quanto tempo Deus está te avisando que o dinheiro nem sempre é a coisa mais importante que você deve sair por aí correndo atrás. Deus tem te avisado aqui como é que se educa filhos, como é que se administra as finanças. Aqui Deus tem te avisado como é que se relaciona com o sexo oposto. Aqui Deus tem te avisado como é que você lida com a sua sexualidade. Ele avisa o tempo todo. Sabe por que a gente se arrebenta? Não é simplesmente porque existe um diabo que tenta nos sabotar. Nós mesmos nos sabotamos. E nos sabotamos tanto que o diabo às vezes olha assim, não, isso aí eu não preciso nem me meter que ele mesmo se arrebenta. É assim que funciona. Feito o Belsazar, entra por aqui, sai por aqui, nos sentimos autossuficientes, independentes, vivemos a nossa vida autônoma, distante de Deus. A volta de Jesus está sendo avisada há um tempão. Ninguém vai ter a possibilidade de dizer, eu não sabia. Ao invés de se preparar, o que o Belsazar fez? Deu um festão. Eu não tenho nada contra festa.
Eu moro num estado muito festeiro, que é a Bahia, festa todo dia, toda hora, sem parar. Os baianos são muito animados. Se tem baiano aqui, manifeste. 2 baianos ali, inclusive minhas ovelhinhas lá da União Leste Brasileira, que se mudaram para cá agora e começaram a frequentar a igreja de vocês. Trabalhava na União como secretária do meu antigo secretário, o esposo dela, o empresário multimilionário, Deus abençoe. Isso aí foi profecia, receba, irmão. E, gente, festa é muito legal. Olha aqui, na festa você come de graça, amém, irmãos? Você conhece novas pessoas, fortalece novos laços de amizade, festa é um negócio muito legal. Nada contra a festa. O problema é que na festa que o Belsazar promoveu, Deus não foi convidado. Por isso Daniel não estava, porque o Daniel falou, se Deus não foi convidado, então não é lugar para eu estar. Porque eu ando coladaço com Deus, Deus não vai presidir a festa, então aquilo não é lugar para que eu esteja. E Daniel está ausente da festa promovida pelo Belsazar. Provavelmente estava na casa dele, fazendo as próprias atividades, mas ele se retirou para não participar da festa. Porque se Deus não foi convidado, o que eu vou fazer ali? Compreendeu? Dentro desse contexto, os estudiosos dizem acerca do capítulo 5 e da própria queda da Babilônia, você pode procurar a respeito, que esse tipo de festividade era um tipo de festividade onde ninguém era de ninguém. Era um homem com diversas mulheres, uma mulher com diversos homens, práticas sexuais constantes e ilícitas durante o desenvolvimento da festa. Existem homens com homens, mulheres com mulheres nos registros históricos e alguns casos também de pedofilia. Eu visitei as ruínas do Império Romano e a pessoa que conduziu o processo da visita, o historiador, ele me mostrou a festa onde acontecia em homenagem ao deus Baco, em Roma, deus do vinho. Que era o mesmo tipo de festa que acontecia também lá na Grécia, para o deus Dionísio, que era o correspondente deles para o deus do vinho. E é o mesmo tipo de festa praticada aqui, na Babilônia, pelo Belsazar. Parece que a herança foi se transferindo de um reino para o outro. É por isso que a besta do Apocalipse, ela possui uma pata de um animal, uma característica do outro, porque são heranças de reinos antigos que se juntaram num único movimento religioso. Aí você percebe que as características que vão avançando ao longo do tempo. E aí a festa que era praticada na Babilônia foi praticada também na Grécia pelo Dionísio, deus Dionísio. Aí também em Roma, lá para o tal do Baco. E eu perguntei para o cara que estava apresentando o salão de festa para o Baco, o que era aquilo ali no canto, um negócio meio quadrado. Ele falou, pastor, aquilo ali é o vomitório. Eu, como assim? As pessoas participavam da festa, dias afinco, normalmente durava de 5 a 7 dias, e o povo comia, bebia e fazia sexo, comia, bebia e fazia sexo sem limites. Alguns não suportavam, usavam ali para vomitar, e outros não suportavam a intensidade da festa e morriam durante a festa. Aí eu falei, sério? Mas os corpos não eram descartados, me disse ele. Eles eram aproveitados também para a prática sexual com corpos dos mortos. Era a Babilônia, era a Grécia, daí se surge a palavra bacanal, com a origem na festa do deus Baco, e era exatamente isso que estava acontecendo, ou algo muito parecido aqui na festa do Belsazar. Deus olhou para aquilo ali, gente, eu já avisei um montão de vezes, eu já falei por intermédio de Jeremias, já falei por intermédio de Isaías, já falei por intermédio de Daniel, e hoje chega, acabou. E aí aconteceu o episódio do capítulo 5, uma mão desprovida de corpo começa a escrever o juízo de Deus na parede, que ninguém entendia nada. Daniel, neste momento, é convocado para interpretar o que significaria aquilo, e ele declara, sendo ele a boca de Deus, que Deus havia contado na balança, achado em falta, que havia dado os babilônios, os caldeus, entregue aos medos e aos persas, e o juízo havia chegado. Deus estava cumprindo aquilo que ele prometeu. A Babilônia ruiu. E por que eu estou pregando isso aqui para você pela manhã, nesta manhã e nesse dia? Por um único motivo.
Porque a imagem do capítulo 5 do livro de Daniel, ela reaparece lá no Apocalipse, capítulo 16 e 17, com a moderna Babilônia. E tudo isso para anunciar o seguinte: assim como Deus colocou um ponto final na antiga Babilônia, Ele colocará um ponto final na moderna Babilônia enquanto estamos aqui. E por isso o chamado imediato: sai dela, povo meu, porque ela vai acabar. E Deus está avisando. O que você está fazendo com os avisos de Deus? Entra por aqui, sai por aqui, igual o Belsazar. Não está nem aí para o que Deus está te dizendo. Vem na igreja no sábado para apaziguar a sua consciência de ter feito tanta besteira durante a semana. Vem aqui como se tivesse vindo buscar uma indulgência para voltar à sua velhinha vida a partir de amanhã. O que você está fazendo com os avisos que Deus está te dando? Note que os próprios ímpios que observarão a volta de Jesus, a ocasião esta em que serão destruídos, eles olham e dizem: é a grande ira do Cordeiro. Eles sabem quem é que está lá no trono, eles foram avisados. Hoje é o grande dia da ira dele, quem poderá subsistir? Aí eles fazem a oração dos imbecis, nunca oraram a Deus, aí agora vai orar: montes e rochedos caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque quem vai subsistir? Não oram a Deus, agora vão orar para a pedra cair sobre eles. Eles sabem, eles conhecem, você sabe, você conhece o que está faltando. Deus não vai fazer por você o que é de tua responsabilidade. Estamos num marasmo espiritual tão grande que estamos querendo que Deus faça por nós o que nós temos que fazer. Qual é a sua atitude em relação ao aviso que Deus tem te dado nessa manhã? A gente tem um problema com a Babilônia. A moderna. Período no qual estamos vivendo. Nós temos um problema com ela. Qual é, pastor? A gente gosta dela. Gosta, sim. Vai olhar quanta musiquinha da Babilônia tem aqui para você ver no seu celular. Tu gosta da Babilônia, irmão. Tu gosta dos filminhos da Babilônia. Tu gosta das mulherzinhas da Babilônia, né, irmão? Danadinho. Ei, tem gente que está com um pé na igreja e o outro na Babilônia. Está discursando que quer ir para Nova Jerusalém, mas lá no WhatsApp só tem conversa de habitantes da Babilônia. Que lado que você está, meu filho? O garoto chegou na minha sala, e às vezes eu recebo alguns jovens no escritório, eles aparecem lá. Pastor, eu queria trocar uma ideia contigo, estou muito triste. Aqui está minha namorada. Aí eu, o que foi, filho? Pastor, a gente está com a vida sexual ativa, a gente sabe que está errado, devia ser só depois do casamento. Mas a gente veio aqui para o senhor ajudar a gente. Eu? Ajudar a quê? É porque, pastor, a gente quer resolver esse problema. Ô, irmão, então é o seguinte, tu vai casar agora? Não. Tu quer resolver o problema? Quer. Para, ué. Não é tão fácil. Para. Ele falou, não dá, pastor. Eu, por quê? Porque eu gosto. Ah, percebe? O pecado gera um prazer que escraviza. E temos dificuldade de nos libertar da Babilônia pelo prazer que ela nos gera. O garoto dizendo, pastor, eu quero parar de fumar maconha, me ajuda. Eu simplesmente, para, filho. Pastor, eu gosto. Este é o problema. Eu não tenho como mentir para você. Deixa eu te falar, o pecado dá prazer. O pecado gera um prazer. Agora, é um prazer duradouro? Não é. É um prazer satisfatório? Não é. É esdrúxulo, é mentiroso. É uma grande contrafação.
Você sente alguns instantes de prazer ao mergulhar de cabeça no pecado e depois você entra num estado profundo de desespero e tristeza por saber que o que você fez não devia ter sido realizado e agora você se encontra mais distante de Deus. Isso te traz um buraco existencial. E a juventude, o povo de um modo geral, está enganado pelo prazer michuruca que o pecado proporciona. Por esse prazer imediato, por esse prazer escravizador. É por isso que a mensagem "Conhecereis a verdade vos libertará", ela é muito coerente, ela é muito necessária. Ah, mas eu já fui batizado, mas você tem que ser libertado todos os dias. Porque nós temos uma tendência maldita a sentir prazer na Babilônia e a gostar do que a Babilônia nos proporciona. Deixa eu te dar um exemplo. Eu era pastor de uma igreja que, logo quando cheguei, início do ano, já estávamos próximos ao retiro espiritual no período de carnaval. E retiro espiritual no período de carnaval, normalmente é um lugar longe da bagunça. Aí, pastor, que bom que o senhor veio para cá. O senhor vai ser o nosso orador do retiro espiritual. Tá bom, estaremos juntos. Quantas pessoas tem inscritas aí no seu acampamento? Pastor, conseguimos 350 pessoas, vai ser muito legal. Eu falei, legal, retiro espiritual, 350 pessoas, que top. E vai ser aonde? Imagino eu, longe da folia. Pastor, vai ser assim, a gente contratou nutricionista para o cardápio também está muito legal. Eu falei assim, mas onde vai ser? Pastor, tem uma equipe de recreação para comandar todas as atividades, de manhã, de tarde, de noite, vai ser muito legal. Tá bom, mas aonde vai ser? Pastor, o lugar é lindo. Filho, onde que vai ser? Aí ele falou, pastor, lá em Porto Seguro, na Bahia. Retiro espiritual em Porto Seguro, Bahia, na época do carnaval. Tu tá maluco, irmão? Calma, pastor, é distante da bagunça, a gente conseguiu uma fazenda muito legal, a vários quilômetros de distância, nós não teremos problemas. Não teremos problemas, pastor. Não teremos problemas. Tá bom. Aí eu fui, pregava de manhã, pregava de noite, lugar lindo, uma fazenda cortada por um rio, uma propriedade fantástica. Estávamos todos realmente muito felizes ali. Até que de segunda para terça-feira, na madrugada de terça, 2h30 da manhã. Acorda aí, pastor. O que foi? 9 anciões. As igrejas reunidas, os 9 foram lá na minha porta. Pastor, desculpe incomodar aí. A gente queria que o senhor ajudasse a gente. O que foi? 9 meninos desapareceram do acampamento. Pastor, eles ficaram consagrados demais e foram arrebatados. Eles estão lá em Salvador, lá em Porto Seguro, pulando carnaval. O que o senhor acha, pastor? Eu falei, eu não vou julgar, vai que foram arrebatados mesmo. Quem são? Aí a lista. Fulano. Todos os meninos que os pais me entregaram na porta da igreja dizendo, tranquilo, pastor, meu filho não vai te dar trabalho. Tem pais que não conhecem os filhos que têm. E quando é confrontado com uma nova realidade, ele mata um professor, ele mata qualquer pessoa e o filho dele está certo acima de tudo. Estamos vivendo em dias difíceis. São esses aí? São. Pastor, o que nós vamos fazer? Vamos esperar eles voltarem? Mano, vamos atrás? Vamos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel? O senhor topa, pastor? Topa não, eu quero. Vamos? Vamos. Juntamos 5 carros para poder trazer os delinquentes. A gente não conseguiu estacionar próximo, a cidade superlota. E a coisa rola num lugar chamado Passarela do Álcool. Estacionamos muito distante e começamos a nossa caminhada em direção ao centro de Porto Seguro para tentar achar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
a multidão foi se tornando tão intensa, a gente foi tão apertado que daqui a pouco eu não andava mais, o pessoal me levava. Aí os anciões, pastor, irmão! Os caras, pastor, eu falo, nós vamos nos perder, pastor! Agora, olha a preocupação de um ancião. Pastor, e se alguém vê a gente aqui? A gente está sempre preocupado com o que o outro vai pensar, né? Como é que pode? Se alguém vê a gente aqui... Aí eu falei assim, seguinte, ó, vamos nos dar as mãos. Aí fizemos a correntinha dos crentes, né? Ei, mano, era Babilônia. Ninguém era de ninguém. Na minha frente, quando eu fui assim, rompendo, tinha 4 homens se beijando ao mesmo tempo, mano. A Globeleza lá em cima do trio elétrico, na época que ela estava no auge, e ela, lá vou eu, hoje a festa, e tu vai pro inferno, e se eu ficar aqui, eu vou também. Essa Babilônia maldita. Daqui a pouco a gente se rodeou, os anciões, opa. Pastor, vamos embora, nós vamos nos perder aqui, vamos embora, pastor. Aí eu falei, vamos embora, deixa eu dar uma última olhada. Eu olhei lá no olho do furacão, lá onde o bicho estava pegando. E quando eu olhei, subi aqui assim, olhei lá para a parte de maior intensidade, eu só vejo as pulseiras do acampamento agitadas. Aí eu falei, acho que achei. Olha lá, são eles, pastor, aquelas pestes. Eu, calma, irmão, vamos a mais ovelha, vamos arrebentar eles, pastor. Rompemos toda a multidão e eu cheguei perto do grandão, que estava arrastando todo mundo com ele. As 10 ovelhinhas. E ele estava pulando, eu cheguei assim por trás, segurei o braço dele, ele foi me arrastando, eu puxando. Aí ele, pastor, sou aqui também? Eu falei, vim te buscar, minha sua peste. Vamos embora. Tu acredita que ele não parou de pular? Ele falou, eu não vou, pastor. Aí eu, por quê? Porque isso aqui é muito bom. Está vendo qual que é o problema da Babilônia? Gera um prazer que escraviza. O pecado gera um prazer. A gravidez indesejada, ela não foi pensada no momento do ato, porque a única coisa que importava é o prazer. Você percebe que uma vida de uma adolescente vai pelo ralo no momento em que ela se entrega só pelo prazer, sem pensar nas consequências, porque a Babilônia e o pecado parece que te fazem feliz, mas é por um momento apenas. Eu ousaria até dizer para vocês, se você discordar, pode discordar, que eu estou indo embora mesmo, Douglas segura as pontas. A gente gosta do pecado. A grande verdade é que a gente gosta do pecado. O que a gente não gosta são das consequências que o pecado gera. E por isso que o processo é um processo doloroso. O processo da libertação é um processo doloroso, porque a gente fica comendo as migalhas de prazer que o pecado proporciona, como se aquilo fosse o verdadeiro significado para a nossa vida. Olha quanto tempo que você está fundado no pecado, escravo desse prazer miserável, que você sente momentaneamente, constantemente arrasado e frustrado por ter cedido mais uma vez. Conseguimos levar os jovens de volta para o acampamento depois de muito sufoco. Foi o resto da noite de conversa. Oramos com eles. E o que esperar? Como fazer enxergar que há mais prazer em Deus do que no pecado? É uma obra do Espírito Santo. Oramos com eles e eu pensei, meu Deus, o que isso vai dar? Você acredita que passou um tempão, já tinha saído daí, dado volta por muitos lugares do Brasil, no desenvolvimento do nosso ministério, afinal de contas esse é o 28º ano, e um dia me chamaram para pregar no Campuri aqui em Barretos, São Paulo,
2 sessões de 50 mil desbravadores. Eu pregaria uma noite na primeira no Alfa e outra noite no Ômega. E eu nunca tinha falado até então para 50 mil pessoas. Claro que eu estava meio nervoso. Eu estava aqui atrás nos bastidores, meu momento de entrar estava chegando, 50 mil moleques pulando lá naquela arena. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu morro. E eu estou aqui me preparando, e daqui a pouco um cara lá atrás começa a gritar ao segurança. Pastor Dudu. Aí eu falei, que foi? Tem um maluco aqui querendo falar contigo. Eu falei, eu vou pregar agora, depois eu converso com ele. Ele falou que tem que ser agora. Eu falei, cara, eu vou entrar aqui, eu estou levando. Pastor, ele está gritando. Tá, manda vir. E subiu um cara correndo, me abraçou e me deu um beijo. Me abraçou e segurou, chorou. Eu falei, que foi, mano? Lembra de mim, pastor? Eu não. Não lembro de você. Ele falou, pastor, eu sou o garoto que o senhor foi buscar lá na madrugada de carnaval em Porto Seguro. Que o senhor puxou meu braço, eu perguntei, sou aqui também? Eu sou aquele que te deu muito trabalho. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu não sou mais cidadão da Babilônia. Eu sou cidadão da Nova Jerusalém. O meu prazer está no Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Eu, pastor, que levei aqueles meninos lá para o erro, hoje eu estou aqui com mais de 50 desbravadores, trazendo-os para serem cidadãos do céu. Qual é a tua pátria, meu irmão? Você é um cidadão da Babilônia? Ou você decidiu ser cidadão da Nova Jerusalém? Deus está te chamando nessa manhã para você fazer a sua escolha. Tem muita gente que é seduzido pelos pecados da Babilônia e acham que isso é liberdade, acham que isso é significado para a vida, acham que isso é prazer. Mas o verdadeiro prazer encontra-se na presença de Deus. Quando você vive na presença de Deus e desfruta uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele e anda com Ele o dia todo, acontece alguma coisa extraordinária com você, o teu gosto muda. Antes você gostava das coisas da Babilônia, hoje você passa a gostar das coisas do céu. Antes você era apaixonado em ler qualquer coisa, hoje você tem prazer em ler a palavra do Senhor. Antes você era apaixonado em ouvir qualquer lixo, hoje você tem prazer em louvar o nome de Deus. O gosto muda. A ação do Espírito Santo é algo tão forte que até o teu gosto muda. Você gostava de fumar, não gosta mais. Você gostava de beber, não gosta mais. Você gostava de cheirar, não gosta mais. Você gostava de promiscuidade, hoje isso não chama mais a sua atenção. Hoje isso não desperta mais o teu interesse. Houve um processo de transformação. Sabe por quê? Você tirou os teus pés de dentro da Babilônia e começou a caminhar na direção da Nova Jerusalém. É a obra do Espírito Santo na sua vida. E nunca foi tão adequado como nos dias de hoje, Deus dizer esta mensagem, sai dela, povo meu. Será que há alguém aqui nessa manhã precisando retirar os teus pés da Babilônia e começar a caminhar na direção de Jerusalém? O caminho é estreito, é apertado, meu lindão, mas é o único que conduz à vida eterna. Talvez você sofra porque o processo de libertação é doloroso, dói pra caramba, mas vale muito a pena, porque você muda de cidadania, você deixa de ser cidadão do reino do inferno e passa a ser cidadão da Canaã celestial. Amém. O diabo deixa de reger a sua vida na Babilônia e você é completamente dirigido pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Mas só se você quiser. Se você quiser continuar na Babilônia, a escolha é sua. Mas Deus está te avisando o que vai acontecer e quem avisa, amigo é. Daqui a pouco haverá uma ordem no céu dizendo: chegou a hora. Que o justo continue fazendo justiça, que o injusto permaneça na injustiça. Todos estão selados ou para salvação ou para perdição. E quando lá em cima o Pai disser, chegou a hora, o Filho virá com grande clangor de trombetas, acompanhado de milhares e milhares de anjos, todo olho o verá.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, seremos transformados e juntos com aqueles que ressuscitaram nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ele prometeu. Aí a pergunta é: você está preparado para o chegou a hora? Você está pronto para a volta de Jesus ou os seus pés ainda estão arraigados na Babilônia? Que Deus te liberte nessa hora. Que Deus faça a obra que Ele separou nesta manhã para realizar na sua vida. Eu quero orar por você. Quero orar por você que quer dizer para Deus: Senhor, eu quero a Tua intervenção poderosa na minha vida, porque eu quero amar mais o Teu reino. Eu sou apaixonadinho pelas coisas daqui, eu gosto daqui, mas eu queria gostar mais do Teu reino. Eu queria ficar mais apaixonado pela Nova Jerusalém, eu queria que o Senhor me libertasse da Babilônia. Eu quero a Tua ação na minha vida para me proporcionar esse processo de libertação. Você deseja isso? Ponha-se em pé, eu quero orar por você. Para você, diante do Senhor, receber a sua cidadania nessa manhã. Cidadão da Nova Jerusalém. Aproveita e seja a boca de Deus nesse momento, e para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço e diga assim: eu não admito a tua ausência na Nova Jerusalém. Deus querido, muito obrigado pelos teus avisos. A gente já entendeu que quem avisa amigo é. Obrigado porque o Senhor não fará nada de intervenção neste mundo sem primeiro dar o aviso para que tenhamos a chance de nos prepararmos. Perdoa-nos se em algum momento a Tua palavra entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e não demos à Tua voz a importância que ela precisa. Queremos Te dizer, Senhor, aqui em nossa particularidade, porque Tu conheces o coração de cada um, há muitas coisas na Babilônia que ainda estamos apaixonadinhos. Há muitas coisas que ainda gostamos e que estão dificultando a plenitude da nossa vida cristã contigo. Estamos numa luta constante com o gosto que nos prende na Babilônia, um gosto deturpado, transformado pelo pecado, e o desejo de estar um dia na Nova Jerusalém. Isso significa, se há essa dicotomia, se há essa disputa interna, isso significa que nós precisamos da Tua intervenção. Precisamos de libertação, Senhor. Precisamos de conversão genuína, que, entre outras coisas, significa mudança de gosto. Precisamos parar de gostar das coisas da Babilônia e nos apaixonarmos pelas coisas do céu, para que isso se transforme de verdade em prioridade para cada um de nós. Estamos em pé diante da Tua presença, porque temos sentido o toque do Teu Espírito, que estar marchando em direção à Nova Jerusalém é a melhor atitude que devemos tomar em nossa vida. Segurar em Tuas mãos e ir por este caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Dá-nos prazer em estar na Tua presença, dá-nos prazer em ler a Tua palavra, dá-nos prazer em conversar contigo. Cria em nós, ó Deus, um coração capaz de amar as coisas do céu e rejeitar as coisas da Babilônia. Transforma este coraçãozinho, é o que nós estamos pedindo agora, colocando-o em Tuas mãos, Senhor. Aceita a nossa entrega nesta hora. Nós Te fazemos essa oração. Em nome de Jesus Cristo, Teu povo diz...